Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. E esse é o segundo vídeo, que estou gravando. E esse vídeo de hoje nós estaremos falando um pouco sobre Jesus, ok? Só para relembrar que no vídeo anterior eu havia falado que nós trabalharemos textos, assim, de forma bem rápida e no sentido de trabalhando de forma com atualidades, atualidades. E também trabalharíamos textos, de forma mais profunda e tal, trazendo bastante informação e tudo. E falaríamos também sobre Jesus, sobre Jesus, que seria o terceiro âmbito de ação no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre Jesus, mas assim, antes que nós entrarmos exatamente nos evangelhos, eu vou fazer só uma pequena introdução, algumas informações panorâmicas básicas para nós compreendermos quem é Jesus, assim, compreendemos de forma bem simples mesmo, bem simples quem é Jesus, ok? Lógico que eu não vou falar quem é Jesus, em todos os âmbitos, nós falaríamos horas e horas, talvez dias aqui, porque são muitas informações, mas estaremos fazendo uma explanação assim, bem panorâmica, básica mesmo, para nós assim, termos pelo menos uma compreensão para nós entrarmos no texto. E essa é a proposta desse vídeo agora, tá ok? Vamos lá. Vamos lá então. Se nós pensarmos no Antigo Testamento, e nós vamos pensar o seguinte, que Jesus estava presente no povo de Israel, na história, toda a história, e na lei e nos profetas, principalmente nas leis cerimoniais, que apontavam para Jesus, ok? Mas não vamos entrar no detalhe, só dando essa informação. Então, para nós iniciarmos, vamos pensar no livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, em que Moisés escreveu e as palavras do Senhor. Gênesis 1:26 traz a seguinte informação: Deus falando, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o texto de 1:26. O texto continua, ok. Só essa sentença, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fala no plural. Deus, sendo uma pessoa, ele fala como se ele e mais algumas pessoas estivessem fazendo o homem conforme a imagem deles, conforme a semelhança deles. Não é isso mesmo? Então, como compreender isso? Como compreender isso assim, eu creio que talvez o texto que nós compreenderíamos melhor seria o texto de João, o Evangelho de João. Muitos anos depois, o Evangelho de João. E aí nós temos aí João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e depois o versículo 14, tá? Que explica exatamente isso, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz assim o texto, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que acontece? O que o texto de João está falando para nós aqui? Que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. Então, Deus fez todas as coisas através de sua palavra. Verbo, como diz João, verbo, a palavra logos em grego, significa ação, verbo. Então, significa ação de Deus. Deus agindo para criar todas as coisas, através de quê? Da sua palavra. É interessante, Deus criou todas as coisas através da palavra dele. Então, a palavra de Deus que trouxe todas as coisas à existência. Existe um termo em latim chamado creat ex nihilo, criar do nada. Então Deus, através de sua palavra, cria todas as coisas do nada. Por isso que Deus fala, haja luz, haja luzeiros. A ideia da palavra haja, só Deus pode falar, porque é criar todas as coisas sem uma matéria pré-existente. Deus cria todas as coisas do nada. Então, por isso a ideia creat ex nihilo, criar todas as coisas, criar as coisas do nada. Trouxe todas as coisas à existência do nada. Nós aqui hoje, nós não temos o poder de criar, falar e a coisa aparecer. Não é assim. Nós, na verdade, temos o poder de transformar, a capacidade de transformar. Nós pegamos aí o minério de ferro, transformamos em aço, nós transformamos aí plantas em medicamentos, e nós transformamos várias coisas, Essa semana, meu sobrinho trouxe um peixe lá do sul do Espírito Santo.
Aí minha esposa hoje fez uma moqueca, né? Transformou aquele peixe, né? Uma moqueca com bastante coentro, né? Uma moqueca capixaba mesmo. Então nós temos a capacidade de transformar, né? Transformar. Não temos a capacidade de criar, né? Então nós pegamos matérias já pré-existentes, né? Pegamos o peixe, né? O sal, né? O coentro e outros temperos, água colocamos ali, ela colocou na panela ali, deu aquela moqueca especial. Então nós temos a capacidade de transformar, não de criar do nada, né? Ela não fez assim, ó, né? Uma varinha e criou e surgiu uma moqueca. Não, na verdade ela transformou. Então o que acontece? Nós temos a capacidade de transformar, não de criar. Deus tem a capacidade de criar as coisas do nada, né? Criar ex nihilo, criar sem a matéria pré-existente. E através da sua palavra. Existe um teólogo, né, que ele fala o seguinte, né, e tem uma coleção bem bacana, Criação, Queda e Redenção. Os livros bem, né, bem bacana. E o nome dele é Gerard van Groningen. Ele fala que Deus, através de sua palavra, trouxe mundos à existência. Trouxe mundos à existência. Então, exatamente, Deus criou todas as coisas através de sua palavra, através do verbo, através da ação. E aí vem a explicação agora, no versículo exatamente 14, de quem é esse verbo? Essa palavra se fez, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai, gerado de Deus. Então o verbo se fez carne. O verbo, na palavra de Deus, se fez carne e passou a ser o quê? O único gerado de Deus, né? Que Deus gerou, né? Então está apontando para a pessoa do Filho. Aí se nós formos continuar no texto, o que João vai falar para nós? Que na verdade esse verbo é o Cristo, é Jesus Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, no qual, na verdade, toda a lei os profetas apontavam. Então João ele começa exatamente, o Evangelho de João começa exatamente apontando para Jesus como o verbo encarnado, como a palavra de Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Não é modos de Deus, tá, Marta? Existe no passado, né, alguns achavam que Deus se manifestava de forma modalista, segundo modos, o modo pai, o modo filho, não é isso. Na verdade, Deus subsiste, ele em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto que no batismo, né, que o próprio João, nesse livro, acabou batizando Jesus, nós temos o Pai falando, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí né, o Espírito Santo veio em forma corpórea, como pomba, né, não é uma pomba, como pomba, e aí nós tínhamos as três pessoas presentes ali no batismo, ok? Então não é modo modalista, Deus na verdade subsiste em três pessoas. Mas isso é um estudo, né, para outra situação, né, que demanda bastante tempo, mas é só mesmo para nós identificarmos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho, né? É a palavra de Deus encarnada, né? E por isso que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, né? Que a palavra vem em carne, esse espírito é o Espírito de Deus realmente. Então, porque na verdade é Deus, né? Que se fez carne e habitou entre nós. Outra coisa importante é que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem, né? Então assim, ele viveu a nossa vida aqui. Ele viveu a nossa vida, viveu tudo que a gente viveu e ele realmente experimentou, né? E de todos os problemas da raça humana e ele pôde dar realmente ensinamentos muito importantes para nós, tá ok? Ele sendo 100% Deus e sendo 100% homem, que chorou, que sofreu, que passou por dificuldade, que foi levado à morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, ok? Então esse é o primeiro parâmetro que eu gostaria de colocar, que João traz para nós, que o verbo se fez carne, é o único gerado de Deus, né? O único gerado de Deus. Agora, a segunda parte, falando sobre isso, eu gostaria, que João explicou, vamos falar um pouco sobre o que Paulo explicou sobre Jesus também, que eu acho que é importante. Tá, ok? Eu acho que aqui já quase que dá para encerrar, para nós entendermos que Jesus, na verdade, é o verbo encarnado. Tá explicado para nós. Então, a partir daí, nós começamos a compreender muitas coisas, ok? Beleza, mas eu quero trazer mais algumas informações, né? São inúmeras informações, mas mais uma informação que o apóstolo Paulo traz para nós. Lá na carta aos Colossenses, Paulo ele fala uma coisa bem bacana para a gente, que eu achei que assim, que ele
ele acaba costurando bem essa questão de João aqui, com João aqui. Porque Paulo fala para nós que, na verdade, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ok? Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2, 9, tá? 1,9 fala o seguinte, que 1,19 fala o seguinte, que porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo, pois, tivesse toda a plenitude. E aí 2,19 ele explica, né, que na verdade em Cristo, 2,9, da seguinte forma, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok? Então o que acontece, amados? O que Paulo está trazendo para nós aqui? Na verdade, Jesus é o próprio Deus, que em Cristo está toda a plenitude da divindade. Jesus é o próprio Deus na pessoa do Filho, que veio viver exatamente para estar junto conosco aqui em nossas vidas, ok? Então, eu gostaria de dar essas duas informações para nós, então, iniciarmos, então, o estudo sobre os evangelhos. A partir dessas duas informações, eu acho que nós começamos a compreender. A terceira informação que eu gostaria de dar, Paulo escreve a carta aos Coríntios, né? Que ele fala, então, 1 Coríntios 15, 45, que Jesus, na verdade, ele, se o primeiro Adão foi alma vivente, que é alma para viver sobre essa terra, o segundo Adão é o espírito vivificante, a ideia de que, na verdade, o segundo Adão, ele seria para a eternidade, tá ok? Então, apontando para a obra da redenção. Então, esse é o terceiro âmbito que eu gostaria de colocar para vocês aqui. Sendo assim, então, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós vamos trabalhar o Evangelho, né? Os Evangelhos, apontando para Jesus, o que ele fez, em dois âmbitos. A sua obra terrena, ele motivando pessoas, trabalhando com pessoas, cuidando de pessoas para viver essa vida sobre a face da terra. Ele viveu essa vida e motivando pessoas a viver. Por isso que ele curou pessoas, ele trouxe pessoas que estavam em estado no estado ruim, né, diante da sociedade, ele trouxe a pessoa de volta à sociedade, o cego, né, o coxo e pessoas, ele trouxe de volta para que ele pudesse viver a vida. Então, Jesus tem interesse na nossa vida secular. Esse ponto que nós estaremos trabalhando. Jesus tem interesse na sua vida e na minha vida secular. Nosso dia a dia, no nosso ganha-pão, no nosso lazer, na nossa família. Jesus tem interesse na nossa vida secular. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus também tem interesse na nossa alma. Para onde passará a eternidade? Aonde você passará a eternidade? É o plano de salvação, que na verdade ele é o primogênito, como foi apontado aqui, de uma nova raça. É um segundo Adão, um Adão diferente, um Adão que realmente, de que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, a partir desse momento, Jesus é o primogênito, o primeiro gerado de Deus, que aí a partir de Jesus nós teremos um novo povo, uma nova raça segundo Cristo, ok? Que assim como Jesus ressurgiu dentre os mortos, né? Ele ressurge, é mais do que ressuscitar, porque ressurge. Então, assim como Jesus ressurge dentre os mortos, nós ressurgiremos também para a eternidade. Como Jesus ressurgiu, de forma que as pessoas nem conheciam, o corpo dele realmente era diferente, né? E o chamado corpo glorificado, né? Então ele é o primogênito de uma nova raça. 1 Coríntios 15 trabalha bem essa questão, tá? Aí nós trabalharemos também no futuro essa questão. Então nós trabalharemos sobre Jesus nesses dois âmbitos, na sua vida terrena e na sua obra redentora sobre as nossas vidas. Ok, amados? Então tá joia. Esse vídeo panorâmico, né, para nós compreendermos exatamente quem é Jesus. Aí no decurso, né, nós estaremos falando bastante, e aí sobre a vida de Jesus, sobre a sua obra redentora e sobre, na verdade, a intenção de Deus para com as nossas vidas. Tá joia? Então, desde já eu peço que você dê um like aí, né? É importante dar um like para dizer que você achou legal, achou bacana e quer que eu esteja postando mais vídeos. E eu peço também que você possa estar compartilhando esse vídeo e para que mais pessoas também possam ter acesso. E peço também que você possa, assim, estar divulgando, né? Divulgando realmente, compartilhando, divulgando e tal, se possível, tá ok? E você que chegou no canal agora, né, e peço a gentileza que você possa se inscrever e também divulgar esse vídeo.
Tá joia? Deus abençoe, tenha um bom dia e aí aguarde até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe.